Oi, nós somos o Guilherme Salles e o Leonardo Holtz e a gente vai apresentar a nossa simulação de superfícies lenticulares. Então, o que são superfícies lenticulares? Superfície lenticular é um tipo de superfície onde foi impressa uma imagem uma imagem com lentes sobre ela, de forma que, dependendo do ângulo onde tu observa a superfície, tu consegue observar mais de uma imagem diferente. Como isso é feito? Na própria superfície, as imagens elas são entrelaçadas entre si, são intercaladas, e sob cada intervalo é colocado uma lente. E essa lente serve para desviar a luz que reflete da imagem de forma a dividir a luz, as luzes que refletem, de forma que cada imagem reflita para um ângulo específico. Então, dessa forma, tu consegue olhar de um ângulo específico que as lentes refletem mais uma das imagens e do outro tu consegue olhar outra imagem. Tá, vamos mostrar agora a nossa demo que a gente fez. Ah, deixa eu só mostrar aqui a captura da tela. Bom, aqui tá, a gente escolheu essa textura do cara sorrindo. E daí, conforme a gente mexe a câmera, a gente vê desse ângulo, ele fica sério, que é uma outra textura. E daí, do outro ângulo, a gente vê também que ele fica sério. Daí as duas texturas nas extremidades é a mesma. E daí no meio é outra textura. E daí dá pra ver que a imagem ela é dividida em setores, em colunas. E a gente pode aumentar esse número de colunas e daí a gente vê que a transição ela acontece de forma mais suave, mas dá para ver que ele gera algum tipo de aliasing e a transição não é muito suave, mas a princípio isso gera um resultado bem ok, que a gente percebeu. Então, deixa eu voltar para os slides. Vou explicar como é que isso acontece. A gente divide isso daqui é uma imagem em top-down do plano da imagem e a gente divide o nosso plano em setores e a gente tenta descobrir em que setor que se encontra a coordenada de textura X. E esse setor ele funciona meio que como um zoom. Então a gente utiliza o, a distância entre a coordenada X e um dos pontos do setor. E daí dá um zoom multiplicando pelo número de setores para descobrir onde é que fica a posição dessa coordenada dentro do setor. A gente transforma o setor em intervalo 0 e 1 e daí a gente descobre a posição dele dentro do setor. Daí, no caso, a gente calculou a distância no plano original de do ponto 0,8 até o 0,75, que deu 0,05. E daí, quando a gente dá zoom, que é basicamente multiplicar pelo número de setores, a gente descobre a posição daquele ponto dentro do setor. Daí, feito isso, a gente calcula a projeção do vetor A sobre o plano da imagem. E esse vetor A é o ponto a posição do fragmento até a posição da câmera. E essa projeção ela nada mais é do que o dot product entre o vetor A e o vetor B, que é o vetor paralelo ao plano. E a ideia é que o dot product ele vai indicar para a gente o quanto do setor a gente vai usar para a textura 1 e o quanto do setor a gente vai usar para a textura 2. E a gente utiliza isso por meio da comparação entre o dot product com a coordenada que a gente calculou dentro do setor. Então, se a posição do setor ela é maior que o dot product, a gente utiliza uma textura. Se ela for menor, a gente utiliza outra textura. E é assim que a gente consegue simular a, o ângulo que as imagens que aparecem nas lentes de acordo com o ângulo que tu enxerga.
Muito bem. Então a gente tentou pensar também em algumas aplicações que a gente pode ter para essa técnica. Uma das aplicações é simular a animação com superfícies lenticulares, assim como na vida real, uma superfície lenticular pode ser usada para fazer uma animação que transcorre de acordo com o ângulo em que é vista. Dá para fazer essa mesma simulação numa cena 3D. E outra aplicação que teria seria podendo combinar essa técnica com outras técnicas de mapeamento de textura para fazer umas imagens mais interessantes. Por exemplo, adicionar uma textura com paralaxe quando for fazer esse mapeamento, e daí talvez assim seja possível simular uma janela. Bom, a gente notou algumas limitações desse shader, que deu pra ver na demo que ele gera bastante alias e as transições entre as texturas dentro dos setores ela é são meio abruptas demais e poderia ser estudado algum método para suavizar essas áreas de transição entre as texturas e isso talvez poderia gerar imagens mais suaves. E a gente notou também que o número grande de setores na imagem acaba deixando a aplicação mais lenta, porque isso faz o shader demorar um pouco mais para descobrir onde é que o fragmento está. E essas foram as nossas referências e muito obrigado.